posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. E é com a certeza de que o Espírito Santo está no nosso meio que nós vamos iniciar mais um Seja Luz. Boa noite a você que nos acompanha, a todos que estão aqui presentes. Nós já estamos com vários recados. Quero que você compartilhe esse vídeo e já vai divulgando nos seus grupos, já vai divulgando na família, já vai ficando ligadinho, chama o pessoal para vir rezar com a gente. Nós já temos o André, a Patrícia, a Sandra, a Aline, Renata, todo mundo já está online aqui com a gente, vai deixando seu pedido de oração. Hoje em especial nós vamos rezar, né? Vamos ter um momento muito bonito com Nossa Senhora, com Maria, como uma convidada super especial, super querida por nós, uma convidada que é uma mãe exemplar. Na hora que eu conversava com ela, eu falava, quem dera se cada mãe tivesse um pouquinho do que a senhora tem, o mundo seria diferente. Então nós vamos entrar num momento de louvor, de agradecer, muito bom hoje. E já quero que você vá fazendo um momento de oração, vá silenciando seu coração nessa música do Espírito Santo que nós vamos rezar mais uma vez, clamando a esse Espírito para que ele seja presente em nossa vida, para que ele seja constante em nosso meio. Os meninos vão tocar mais um pouquinho. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. O Espírito Santo que faz morada em nosso coração, o Espírito Santo que age em nosso meio, o Espírito Santo que nos ajuda a ser melhores, o Espírito Santo que nos dá discernimento para poder entender melhor as coisas de Deus. Esse Espírito Santo tão presente em nosso meio. Quero chamar já a tia Rosali para falar um pouquinho para a gente. Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Boa noite. Eu quero desejar para vocês uma noite linda para vocês que enriquecem a vida de vocês, para vocês que levam para sua casa esse projeto tão lindo que é o Seja Luz. Deus abençoe vocês nessa iniciativa. É muito bom a gente ver jovem que busca levar a palavra de Deus. Eu sou Rosali, para quem não me conhece, sou casada com o Geraldo Piscina, tenho 2 filhas, a Laís e a Gabi, pertenço à comunidade de Santa Luzia. E eu recebi o convite da Iácara para estar aqui hoje, que me deixou muito feliz, na hora um pouquinho assustada, porque a gente nunca se sente digno da grandeza do amor de Deus por nós. Mas nós temos que nos colocar como instrumentos na mão desse Deus, para a gente buscar que esse mundo seja cada vez melhor. E pensando no meu coração o que ia trazer para vocês na noite de hoje, nós estamos no mês de maio e é lógico que eu pensei em mãe, né? Óbvio. Quando a gente fala de mãe, eu penso imediatamente na minha mãe, na minha mãezinha Olívia,
carinhosamente chamada de tia Olívia, que foi uma pessoa muito especial e que hoje repousa no colo de Deus. Eu penso na minha mãe, você pensa na sua mãe, e a gente traz com muito carinho essa figura à nossa mente. Quando eu perdi meu pai, eu estava muito nova. Eu tinha só 6 anos de idade. E isso fez com que a minha proximidade com a minha mãe crescesse muito. Nós éramos 7 irmãos, só tinham 2 casados. E à medida que os meninos foram se casando, nós fomos ficando só nós 2 em casa. E isso criou entre mim e minha mãe uma relação muito intensa. Uma relação muito forte. A minha mãe não era só a minha mãe. Ela era a minha melhor amiga. Eu conversava com a minha mãe coisas que eu não conversava com as minhas amigas. Eu trocava confidências com ela e a gente ficou realmente muito ligada uma à outra. Ela foi pai e mãe. Depois que meu irmão caçula casou, nós ficamos 6 anos só nós 2. A vida financeira era muito difícil, ela ganhava muito pouco, a gente passava muita dificuldade, mas isso foi um mero detalhe diante da grandeza de presença, diante da grandeza de seriedade, diante da grandeza de formação de caráter, diante da grandeza de amizade e de formação de valores que a minha mãe representou na minha vida. Ela foi uma mulher muito especial e me deu uma lição de vida, me deu uma lição de como viver que eu jamais vou esquecer. A minha mãe foi formadora do meu caráter. A minha mãe foi formadora da mulher que eu me tornei. Eu sempre tive sonho de ser mãe. Por ter perdido meu pai muito cedo e ter ficado sem uma referência paterna, eu sempre pedi a Deus que eu queria construir uma família. Queria ser mãe, queria ter marido, queria ter filho. Eu acho que eu nasci para casar, nasci para ser mãe. E Deus me concedeu essa dádiva. Ele me concedeu essa bênção. Ele colocou na minha vida um marido muito especial. Um homem que é uma referência de fé, de formação, é cúmplice, é companheiro, é colo, é amigo, é um excelente pai para as minhas filhas. A chegada do Piscina na minha vida foi o primeiro passo de Deus na formação da minha família. E a partir daí, a nossa família cresceu e Deus nos deu os maiores tesouros da nossa vida, que são a Laís e a Gabriela. Hoje elas são adultas, moram fora, mas são meninas boas, são trabalhadoras, são responsáveis e, com a graça de Deus, levaram para a vida delas os valores que eu e o Piscina tentamos colocar na vida delas. E isso é muito bom para nós enquanto pai, enquanto mãe. Quando eu me tornei mãe, eu falava como todas as mães, né? Eu vou ser a melhor mãe do mundo, meu filho vai ser o mais educado de todos, não vai beber refrigerante, não vai comer chocolate, não vai dar birra, não vai brincar na hora da missa, né? Porque eu achava que ele tinha uma receita de como ser mãe. Existe receita de como ser mãe? Mas existe. A gente vem de mãe, a gente se torna mãe, e quando a gente se torna mãe, a gente não entende nada, não sabe nada de como ser mãe. A gente fica completamente perdido. Eu me tornei mãe com 23 anos. Era muito jovem, a mamãe era muito brava, me deu um cor bom na vida, deve ser porque eu era muito boazinha, né? Muito tranquilinha. E eu trouxe essa braveza para a criação das minhas filhas. E fui muito brava com elas e eu tenho certeza que muita coisa eu errei na criação das minhas filhas.
Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu vejo que eu poderia ter feito de maneiras diferentes coisas que eu fiz. Talvez pela imaturidade, por ser mãe tão cedo, alguma coisa eu faria diferente. Muitas vezes a gente conversando sobre a nossa história de vida, porque nós também somos muito amigas, eu já pedi perdão para as meninas muitas vezes de coisas que eu gostaria que tivesse sido diferente na vida delas. Elas costumam brincar comigo dos bordões da mamãe, né? Bordões que não são só meus. Você não é todo mundo, eu não sou mãe da fulana. Você vai ver quando você me perder, você vai sofrer. Quem manda aqui sou eu. Acho que todos os jovens escutam isso, né? O sol tá rachando o céu e a gente fala assim, leva o guarda-chuva que vai chover. Não dá outra, a chuva cai, né? Mas a mãe é um ser que resume um sonho de Deus na vida das pessoas. É uma intensidade de amor que não dá para medir. A minha mãe foi perfeita nas suas imperfeições. Ela foi perfeita com as suas limitações. E me ensinou a ser mãe. Me ensinou como ser mãe na melhor escola, com a melhor receita que traz todos os detalhes de como ser mãe. A mamãe me ensinou a ser mãe no colo de Maria. Foi aí que eu aprendi. A quem que eu ia recorrer? Em quem que eu ia me espelhar? Como que eu ia tomar as decisões certas na formação das minhas filhas? Na formação da conduta e da moral no que se referia à educação das minhas filhas? A mamãe, é claro. A mãe que foi mãe da minha mãe, a mãe que é minha mãe, a mãe que é a mãe das minhas filhas, a mãe que é a nossa mãe, a Nossa Senhora. A minha referência foi Nossa Senhora. Como eu falei para vocês, eu errei em muita coisa na criação das minhas filhas, mas eu acertei muito também. Eu sei que eu acertei, porque elas são pessoas do bem. Elas são pessoas que se preocupam com a vida dos outros, que cuidam das pessoas. E isso deu certo, graças à minha referência de mãe. Quando eu falo de Nossa Senhora, eu consigo falar dela com muita naturalidade. Porque a Nossa Senhora, para mim, é aquela mãezinha que me aconselha, que me instrui, que me orienta, que me dá dicas, que me dá uns puxões de orelha quando eu preciso. Sempre que eu tenho alguma dificuldade, eu converso com a Nossa Senhora, eu peço ajuda e eu procuro ouvir que condução que ela quer me dar, que caminho que ela quer que eu siga, que orientação que ela quer que eu siga. E isso gerou entre nós duas uma intimidade muito grande. E eu aprendi isso com a minha mamãe Olívia. Ela foi para mim um exemplo muito grande de veneração e de respeito à Nossa Senhora. Ela tinha por ela um carinho, uma intimidade tão grande que ela me deu isso de presente com muita naturalidade. E essa intimidade acontece de uma forma muito linda e muito espontânea na minha vida. Nossa Senhora foi uma colaboradora na obra de Deus. Tudo foi lindamente sonhado e realizado por Deus. Quando ele enviou o anjo Gabriel a Maria para anunciar que ela seria a mãe do Salvador, ele já sabia como que ela seria, o que ela seria. Ele já sabia que ela seria para nós o que ela é. Jesus, gerado no ventre de Maria,
para viver a sua humanidade. Ela foi a maior discípula, ela foi a maior seguidora, ela foi a melhor mãe. Ela é a mãe perfeita. Quando a mamãe ficou grávida de mim, ela já estava com mais de 40 anos, o meu pai estava doente, ela já estava em processo de menopausa e apareceu a Rosinha na barriguinha da mamãe, né? Ela brincava comigo que ela ficou muito assustada porque o papai já estava doente. E essa história trouxe para mim que a vida da minha mãe era uma missão minha, que eu tinha vindo ao mundo da maneira que eu vim, porque Deus precisava de mim para cuidar da minha mamãe. E eu tenho muito orgulho de ter sido o que eu fui na vida da minha mãe. Até na última hora. A gente foi amiga, a gente foi companheira, a gente segurou na mão uma da outra. Quando ela estava doente, ela ficou hospitalizada muitos dias. Ela estava em Varginha, eu precisava vir embora trabalhar. E eu pedi para Deus, falei, olha, Papai do Céu, você me deu a missão de cuidar dela. Então você vai me conceder a graça de te devolver a vida da minha mãe. Você não vai deixar ela partir sem que eu esteja aqui com ela. E Ele me concedeu essa graça. No momento em que eu entreguei a mamãe no colo de Deus, eu fiz isso cantando no ouvido dela e dizendo para ela que ela olhasse para frente, que ela, lá longe, ela ia enxergar Jesus e Nossa Senhora vindo se encontrar com ela. E eu cantei no ouvido dela e ela esboçou um sorriso. Eu tenho certeza de que ela enxergou Jesus vindo encontrar com ela. Isso me gerou uma alegria muito grande, porque naquele momento eu olhei para Jesus e falei assim, eu cumpri bem a minha missão. Eu cumpri bem o que você me pediu. Foi um ano muito difícil, esse ano que a mamãe faleceu. Em 5 meses nós perdemos um sobrinho de 20 anos. Passou alguns meses, a mamãe faleceu. Passou 30 dias, meu irmão faleceu. A nossa família sofreu muito, foi um período muito difícil. Mas eu, como a minha mãe viveu a vida toda comigo, inclusive quando eu casei, que até nisso Deus providenciou, que Ele me deu um marido que, quando a gente falou que ia casar, ele teve a iniciativa de convidá-la para morar conosco. Ela viveu conosco 25 anos e o meu marido amou a minha mãe com amor de filho e foi amado com um amor de mãe. Ele me ajudou a levar essa missão que Deus colocou na minha vida até o final. Eu louvo muito a Deus pela presença dele. Mas quando ela faleceu, pelo fato dela estar a vida inteira comigo, eu sofri demais. Eu perdi a minha referência de vida. Eu perdi meu chão. Eu tinha uma família, mas eu era sem mãe. Eu não tinha mãe. E eu sofri muito com isso. Eu tive uma dificuldade muito grande de administrar a perda da minha mãe. Mesmo sendo uma pessoa de fé, mesmo sendo uma pessoa que sempre esteve envolvida nas coisas da minha igreja, nas coisas da minha comunidade, uma pessoa de oração, a morte da minha mãe me abalou muito, mexeu muito com a minha estrutura. E nessa época, eu passei um período grande nessa angústia, nessa falta de referência. Eu falhei. Eu falhei como mãe, eu falhei como esposa, eu falhei como comunidade, porque eu não conseguia administrar essa história de viver sem a minha mãe. Aí eu parei, pensei, falei, eu não posso viver assim. E voltou num instante, voltou aquele carinho, aquela intimidade que eu tinha com a Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora para mim é assim, é aqui pertinho, é do meu ladinho. Às vezes eu estou fazendo comida e conversando com a Nossa Senhora. Hoje, por exemplo, eu estava falando com ela, falei, você me deu essa missão, você vai lá comigo. Eu converso com a Nossa Senhora assim, a gente conversa
de pertinho. E esse dia eu tive uma conversa muito séria com ela. Eu falei com ela assim: olha, mamãe, eu não consigo mensurar a dor que você sentiu quando você viu seu filho sendo injustamente crucificado e pregado numa cruz. Mas você ficou lá, firme, de pé, forte. Você não esmoreceu. Me ajuda. Me dá a sua mão. Me coloca de pé. A minha família precisa de mim. O meu marido precisa de mim e as minhas filhas precisam de mim. E ela não falhou. A gente tem que lembrar, é muito importante a gente saber que Nossa Senhora não realiza milagres. Ela é nossa intercessora. Então, quando eu pedi isso para ela, o que ela fez comigo? Ela tirou o manto dela, me enrolou nesse manto, me segurou pertinho do coração dela, me carregou e me depositou no coração do filho dela. E falou assim para ele: olha, Jesus, olha, meu filho, a minha filha está sofrendo muito. Cuida dela, cura essa ferida, tira essa dor. Você pode fazer isso. E ele sempre atende o que ela pede. Ele começou a restaurar o meu coração. Ele foi moldando, ele foi cicatrizando aquela ferida que era muito grande, de dentro para fora. E aquela dor, aquela falta de referência de vida, aquela angústia, ela foi se transformando numa saudade doce, numa saudade boa, das coisas boas que a gente tinha vivido, dos momentos felizes que a gente tinha vivido, e aquela dor se transformou em gratidão. Em gratidão pela graça de ter tido a minha mãe 86 anos do meu lado, me ajudando, segurando a onda comigo. Eu tenho inúmeros testemunhos da presença de Nossa Senhora na minha vida. Inúmeros. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando de coisas palpáveis com as quais ela intercedeu a Deus pela minha vida. O que eu quero nessa noite? O que eu quero quando eu trouxe para essa transmissão a presença de Nossa Senhora? Eu quero apresentar para vocês Nossa Senhora como referência de vida. É a essa mãe que nós devemos entregar os nossos filhos. É essa mãe que nos ajuda na tomada das nossas decisões quando nós não sabemos o que a gente tem que fazer. É essa mãe que nós devemos buscar quando nós estamos tristes. É no colo dessa mãe que nós devemos chorar quando nós estamos angustiados. É a ela que eu recorro quando eu estou preocupada com a Laís e a Gabriela. Quando elas me ligam que tem algum problema, elas moram fora, eu falo assim: olha, eu não posso ir lá, mas a senhora pode. A senhora corre lá e cobre com o seu manto, que ela é mais sua do que minha. A senhora vai e resolve esse problema para mim. Quando elas começaram a sair de casa, a Gabriela ainda ri disso, ela conta essa história. Às vezes eu falava, elas chegavam tarde, né? E mãe vai saber do que eu tô falando, mãe não dorme direito enquanto o filho não chega, né? Aí eu falava com ela assim: nossa senhora, já tá bom, boba, aqui ó, já estão tantas horas, já tá na hora delas virem. A senhora podia pegar na mãozinha delas e trazer elas pra mim? E rezava a Ave Maria. Antes de eu acabar a Ave Maria, eu escutava o barulho do portão abrindo. Aí eu olhava para ela e falava assim: mas já? Que beleza, você é muito imediata. Ela trazia elas para mim rapidinho. Então foi assim que eu criei as minhas filhas, entregues no colo de Nossa Senhora. E é essa mãe que eu quero que vocês levem dessa nossa conversa. Uma mãe íntima, uma mãe amiga, uma mãe presente,
uma mãe solidária. Quando eu penso em Nossa Senhora, eu penso nela cuidando de Jesus pequenininho, dando banho, passando remedinho no joelhinho ralado, dando um remedinho. Eu imagino ela cuidando de Jesus. E hoje, com essa evolução que o mundo está tomando, com a proporção que as coisas estão tomando, isso está trazendo medo às mães. As mães de hoje têm medo de educar os seus filhos. Têm medo de repreender, têm medo de corrigir, têm medo de formar, têm medo de dizer não. Quando a mãe não diz não para o filho, a vida diz. E o não da vida é muito mais difícil. Baseados numa história de trauma, de recalque, de mágoa, existe uma não formação pautada no medo de errar. Hoje mãe não corrige mais. A gente delega a tarefa de educar nossos filhos para a escola, para a catequese. Essas instituições são nossas aliadas na educação dos nossos filhos. Mas a formação moral dos nossos filhos está nas nossas mãos. Nós não temos que ter medo de errar por educar nossos filhos, não. Nós não vamos causar traumas, nós não vamos causar recalques nos nossos filhos, não. Nós vamos ensinar os nossos filhos a ser pessoas de bem. Pessoas que vão crescer, que vão saber servir melhor, que vão ter caridade com as pessoas. Mamãe, quando você tiver medo de errar na educação do seu filho, recorra ao coração de Maria e reza. Reza. Fala assim: mamãe do meu filho, me ajuda. O que eu faço? Que decisão que eu tomo? Que caminho que eu sigo? Eu não sei o que vai acontecer lá na frente, mas você sabe. Então me mostra o caminho que eu devo tomar. Me mostra a cuidar desse filho que Deus me emprestou para eu cuidar. Me ajuda a formar nessa pessoa, nessa criança, uma pessoa de bem. Não tem erro. É a melhor receita. É o melhor caminho. É o melhor lugar que nós podemos depositar nos nossos filhos, no coração de Maria. Ela é o maior espelho. Essa é a mãe que eu quero que você tenha do seu lado. Essa é a mãe que eu quero que você vibre com ela pelas vitórias do seu filho. É a essa mãe que você vai agradecer quando o seu filho crescer sendo uma pessoa de bem. É essa mãe que eu te apresento. Como fazer? Ela nos deu a receita lá nas bodas de Caná. Jesus, o vinho está acabando. Esse povo está precisando de você. Mulher, chegou a minha hora ainda. Mas ela sabia que o seu filho veio. Fazei tudo o que ele vos disser. Esse é o legado que Maria deixou para a humanidade. Fazei tudo o que ele disser. E o que Jesus quer de nós? Está na palavra, está na Sagrada Escritura. Você quer saber o caminho? Você quer saber como chegar? Você quer saber o que fazer para ser uma pessoa de bem? A palavra está aí. A palavra está aí no momento que você assiste uma celebração. A palavra está aí no momento que você tem coragem de deixar o seu telefone e abrir a sua Bíblia. Jesus não erra nunca. Ele conduz o melhor caminho. Ele nos ensina como caminhar. Filho, você que é criança, você que é jovem, você que é adulto, você que já é velho, tenha todo o respeito e todo o amor do mundo pela sua mãe. Ame a sua mãe com amor sem medida. Não espera ficar tarde, não. Sabe por quê?
Porque nós, mães, amamos vocês, nossos filhos, incondicionalmente. Nós damos a nossa vida por vocês. Mas nós, mães, precisamos do amor de vocês para a gente respirar. Mãe respira amor de filho. E o melhor lugar do mundo que nós temos para educar vocês, para colocar vocês, para que vocês sejam pessoas de bem, é o colo de Maria, é o colo de mãe. Ave cheia de graça, bendita sejas, mãe. Te amo com amor eterno, singelo de coração. Quero então colocar minha vida em tuas mãos. Sentir que podes me abrir, mãezinha, com tua proteção. Eu quero deixar que o teu plano em mim possas realizar sem limitações. E quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Eu quero deixar que o teu plano em mim possas realizar sem limitações. E quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Ave cheia de graça. Eu acredito que muitos tenham ouvido, porque circulou aí pelas redes sociais, mas eu quero homenagear as mães com um poema do Braulio Bessa que resume muito o que é a história de uma mãe. Mãe, ela tem o poder de carregar toneladas de amor e de ternura, uma infinidade de bravura e uma luz que jamais vai se apagar, pois seu brilho é capaz de iluminar o caminho que vamos percorrer. Se arrisca só para nos proteger, não importa por onde a gente for. Nas 3 letras de mãe tem tanto amor que não há quem consiga descrever. O que ela consegue lhe ensinar, não há curso ou escola que consiga. A melhor professora e grande amiga, com milhões de conselhos para lhe dar. Uma fonte impossível de secar, do mais puro e genuíno saber. Já vi mãe que nem aprendeu a ler, mas consegue dar aula a um doutor. Nas 3 letras de mãe tem tanto amor que não há quem consiga descrever. Tem o dom de somar para expandir a fartura que alegra o coração. Mas se acaso for pouco o nosso pão, entra em cena seu dom de repartir. Uma mestra capaz de dividir uma gota de água para beber, um grãozinho de arroz para comer. Nessa hora é que o pouco tem sabor. Nas 3 letras de mãe tem tanto amor que não há quem consiga descrever. Sei, meu povo, sei que a alma da mãe é uma janela que não tem cadeado nem ferrolho. Basta olhá-la no fundo do seu olho, que nessa hora tanta coisa se revela, tudo fica mais fácil de entender. E até mesmo, antes de nascer, você já tinha um anjo protetor. Nas 3 letras de mãe tem tanto amor que não há quem consiga descrever. Enfim, mãe, se Deus desse à mãe a eternidade, se houvesse um farelo de esperança, mas o hoje já já vira lembrança, e a lembrança já já vira saudade. O relógio em alta velocidade deixa claro que não vai retroceder. Não
espere sofrer para perceber. Não espere perder para dar valor. Porque nas 3 letras de mãe tem tanto amor que não há quem consiga descrever. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz. É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós. É saber que você está comigo nos momentos que eu mais preciso pra me acompanhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre o que é amar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que vencer. É ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu. É sobre ter a vida e fazer morada no seu coração. E se eu precisar, você sempre irá me estender sua mão. A gente já passou por tudo. Qual seria a graça da vida sem você aqui? Pra ser o meu porto seguro, o presente que a vida me deu logo que eu nasci. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento que juntos podemos passar. Contigo aprendi que o mais importante é ser do que ter, e pelo que eu me tornei só tenho a te agradecer. Você me segurou no colo, sorriu e entendeu realmente o que era amar. E eu desde o primeiro dia, tão pequeno, já soube que te podia confiar. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Quem sabe faz ao vivo mesmo. Hoje nós vamos encerrar de um modo diferente. Eu não vou conseguir ler todos os recados. Eu só vou falar para vocês pegarem a letra dessa música e rezar com ela, porque ela é quase uma oração. A de Rosali foi falando, eu fui fazendo memórias de algumas coisas que eu também vivi com a minha mãe. Eu lembro de quando a mãe dela estava doente, eu já conhecia as meninas, eu lembro da Laís contando as lutas, né, de hospital, os tempos de hospital. Eu pude recordando muitas coisas e fazendo memória, mas ao mesmo tempo eu pude agradecer também pelo tempo que eu convivi com a minha mãe. E eu tive a graça de, a hora que minha mãe estava partindo, de estar com ela e também ao ouvido dela falar para ela ir encontrar a Deus. E aos poucos a minha mãe foi se partindo, só eu e ela. E eu tenho certeza que ela me ouviu e que ela foi de encontro a Deus. E vocês não esperem amanhã para poder dar valor. Não esperem agradecer, abraçar e falar eu te amo amanhã. O amanhã é muito tarde. Se você tem a oportunidade de fazer hoje, se você tem a oportunidade de fazer agora, faça. Não deixe para abraçar, para beijar, para cuidar, para dar amor, para dar carinho hoje. Vocês têm que fazer isso hoje, não deixe para amanhã. Então essa música, ela é muito bonita e vocês peguem ela, reze com ela, faça dela uma melodia de oração. Os meninos vão cantar mais uma vez, a gente vai já se despedindo. Eu não vou conseguir, igual eu falei, ler todos os pedidos ali, mas pode ter certeza que a hora que a gente finalizar, nós vamos rezar por cada intenção, por cada família, por cada um que ali deixou seu recado. Eu te agradeço muito, muito de coração mesmo, Tia Rosali. Agradeço as meninas por me colocarem dentro da casa delas e poder conviver, né? É igual eu falei no começo, quem dera se toda mãe tivesse um pouquinho do que a Tia Rosali tem, o mundo com certeza seria muito melhor. Então fiquem com Deus, escutem mais um pouquinho a música e até mais. Não é sobre ter todas as pessoas
pessoas no mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz. É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós. É saber que você está comigo nos momentos que eu mais preciso para me acompanhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre amar. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento que juntos podemos passar. Contigo aprendi que o mais importante é